De volta com o Tarobá Rural e nós vamos voltar à região centro-sul do estado, Guarapuava, porque temos mostrado aí já há alguns domingos a nossa expedição da erva mate, para mostrar como que é o processo de industrialização, o processo da erva mate já desde lá do campo, né? Como ela vem, a importância do Herval, por exemplo, ser uma das regiões mais frias do estado. Esse é o nosso assunto de hoje na nossa expedição Erva Mate. Nós estamos na região, uma das mais frias do estado do Paraná, entre Guarapuava e Turvo. Aqui tem milhares de produtores, pequenos produtores de erva mate. Mas por que aqui a erva tem uma qualidade maior? Tá frio, nesse período aqui é bastante gelado. A Daiane está aqui junto com a gente nos ensinando um pouco mais no Herval da Verdelândia e é ela que vai explicar para a gente por que vocês também escolheram essa região para ter esse e outros ervais para a produção da erva mate. A herveira, que é o pé de erva mate, ela exige para ter uma qualidade boa baixas temperaturas, sombra. Por isso que o Herval aqui está na sombra, né? Por isso que tem várias outras espécies de árvores junto no Herval. E geadas. Então, Guarapuava e altitude, né? Lugar alto. Por isso que Guarapuava foi a região que a gente escolheu. Fazem 20 anos que nós estamos aqui na região, colhendo a matéria-prima daqui. Que tem uma qualidade superior a outras regiões do estado, então. Tem por esses fatores. Agora as pessoas devem estar perguntando, poxa, então talvez Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, também tem essas condições ou não? São estados que têm qualidades, situações diferentes? Cada região tem suas especificações, né? Guarapuava é um polo produtor de erva mate e a nossa qualidade é incomparável. Outra dúvida que as pessoas têm em casa é, por exemplo, ó, a gente colhe aqui uma folha e eu pensava que você amassa, né, por exemplo, e já vai sentir aquele aroma de erva. Não, não tem cheiro de erva nenhuma. Me conta, para chegar ao produto da erva, claro que tem todo um processo que a gente vai mostrar nos próximos programas. Mas o que dá aquele cheirinho, então, de erva mate? É o processo industrial, né? Todos os processos, o sapeco, lá na indústria que faz dar o cheiro, o sabor e a cor. Que são especificações que nós vamos mostrar em breve aqui no Tarobá Rural, tá bom? Todo o processo de fabricação da erva mate Verdelândia. Seja bem-vindo o inverno! Começou nesse fim de semana, mas com esse clima, né? Com essa temperatura maluca. Olha só, gente, eu estou usando hoje blusa de manga. E aí acontece o quê? Essa semana que passou, todos os dias praticamente temperaturas altas para essa época do ano. Altas, né? O que vai acontecer nessa semana que a gente começa agora? Bom, antes da gente saber exatamente as temperaturas e se chove ou não chove, vamos ver um vídeo que enviou aqui para o nosso programa o Reginaldo, que é agrometeorologista, e é ele que vai explicar o que é que está acontecendo. De modo geral, nós teremos um inverno de temperaturas um pouco mais elevadas, significa dizer um pouco mais quente, e teremos um inverno com poucas precipitações ou com pouca chuva, um inverno um pouco mais seco. Então, temperatura mais elevada e mais seco. Por que isso vai acontecer? Porque, de modo geral, nós teremos a entrada de duas frentes frias um pouco mais rigorosas, duas ondas capazes de causar, na realidade, possibilidade de ocorrência de geada. E essas ondas de frentes frias, elas serão poucas duas, e significa dizer que a gente terá menos chuva, porque no inverno sempre a chuva está relacionada com a entrada das frentes, e teremos temperatura um pouco mais elevada, porque essas entradas dessas frentes estarão distanciadas uma das outras. Isso significa dizer que não teremos temperatura na realidade de verão, mas as temperaturas serão um pouco mais elevadas. Isto é ruim, porque no inverno é bom que as temperaturas sejam um pouco mais baixas, porque temperatura baixa leva as plantas a quebrar a sua dormência. As temperaturas baixas permitem que as plantas de inverno consigam expressar o seu máximo potencial produtivo. O trigo, por exemplo, quando as temperaturas são baixas, eles têm possibilidade de colocar mais perfilho, isso significa dizer mais espiga, maior a produção. Temperatura mais elevada não tem essa possibilidade. Então, de modo geral, o que pode trazer é as plantas, assim como nós, se perdemos um pouco mais em relação à temperatura. Segundo os meteorologistas, não devemos ter chuva no estado do Paraná, pelo menos até quarta-feira. Hoje, temperatura mínima em Cascavel de 15 graus, máxima chegando a 26. Na terça e na quarta-feira, mais amena um pouco a temperatura, máxima de 22. Já em Realeza, hoje também mínima de 15, máxima de 27. Amanhã, máxima de 24 graus, com sol brilhando forte.
Na região centro-sul do estado, em Guarapuava, região mais fria um pouco, né? Hoje mínima de 10 graus, máxima de 26. Na terça e na quarta-feira, máxima de 24 graus. Em Guaíra, no extremo oeste, hoje mínima de 18 graus e máxima de 30. Faz bastante calor por lá. Amanhã, máxima de 27 e mínima de 16 graus. Hábitos sustentáveis podem gerar muita economia nas fazendas e é uma tendência, tem que ser cada vez mais, principalmente quando falamos de um produto tão importante, natural, que é a água. Então vamos ver agora como preservar nas propriedades. Um estudo feito pela Agência Nacional de Águas mostra que a agricultura e a pecuária consomem cerca de 70% dos recursos hídricos do país, o que mostra a importância do agronegócio brasileiro. A água é fundamental para a produção de alimentos e o abastecimento animal. O uso racional da água no campo vem ganhando a cada dia mais importância no setor. O produtor rural sabe que, evitando o desperdício, vai ter mais economia e, consequentemente, mais lucro. E, claro, com uma produção sustentável. Léo Melo é diretor de uma empresa de engenharia ambiental que oferece soluções para evitar grandes perdas de água no campo. São mais de 500 projetos já executados no Brasil. O trabalho começa com um estudo da propriedade. A gente entende quais são as oportunidades existentes, como é que ele utiliza da melhor forma, onde são os locais de perdas, e você consegue minimizar isso em número e resultado para o agricultor. Uma das técnicas de economia de água na agricultura mais conhecidas é a irrigação por gotejamento, que pode reduzir em até 50% o consumo. O produtor pode também fazer o reuso dos recursos hídricos, com a instalação de estações de tratamento e a construção de pequenas barragens. A falta do conhecimento ele propicia o desperdício. Isso faz com que tenham muitas oportunidades de trabalho na área. Hoje existem várias técnicas possíveis de melhorar a quantidade de água a ser utilizada dentro do próprio empreendedor, dentro do próprio agricultor. Desde o reuso da própria água produzida, a utilização de mantas para diminuir a quantidade de água que vai ser disponibilizada, melhoria na irrigação, manutenção preventiva da irrigação, construção de diques provisórios que possam fazer com que ele utilize essa água em momentos de secas. Quando você começa a minimizar o uso de água, quando você começa a melhorar o seu consumo, você começa a gastar menos com outros processos. O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo e é no estado de São Paulo que fica 45% dessa produção nacional. E é por isso que essa reportagem que a gente vai ver na sequência vem de lá. Este é um setor que chama a atenção nos supermercados, tanto pela variedade de cores como pelos cheiros e sabores. Tem gente que não vai embora sem levar as frutas para casa. Eu gosto de pera, manga, mamão. Eu acho que faz bem para a saúde, né? É uma coisa saudável. Em vez de comer doce, de sobremesa, a gente prefere a fruta, né? Por que a senhora acha que é mais saudável? Mais saudável, né? Que tipo de fruta a senhora geralmente compra? Na verdade é melão, mamão, banana, ameixa. Os que estão mais em conta eu vou levando. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, um setor que gera mais de 40 bilhões de reais por ano. E o estado de São Paulo se destaca. Só no ano passado, a fruticultura paulista representou 45% da produção nacional. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Seu João Vicente colabora para esse bom desempenho do setor no estado. Ele produz morangos em Jarinu. São 3 hectares de lavoura e uma produção de 60 mil caixas. O trabalho no campo é feito com a ajuda de toda a família. A produção esse ano até que não posso reclamar, foi dentro da média, razoável. E espero que colher pelo menos uns 40 dias aí, né? Para ver se tira pelo menos os custos, né? Porque os custos não tá nada fácil para a gente aqui, não. Depois de colhidos, os morangos são trazidos aqui para esses ranchos, onde serão selecionados por tamanho e aspecto. A intenção é que eles cheguem da melhor forma para o consumidor, que está cada vez mais exigente. A gente tem que ficar reparando no que está bom, no que não está. A gente separa o que dá para ir para a mesa, né? E aqui as pessoas
preferem mais esse. E também tem a da indústria, né? Que daí a gente separa, vai para a indústria, muitas até bem buscar aqui para poder fazer doce, do serviço bem feito, das coisas bem feitas, né? Então a gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse pela gente, né? Quando o assunto é o uso de defensivos agrícolas, João Vicente explica que os produtores rurais estão cada vez mais conscientes. Primeiro a consumir a fruta é a gente mesmo. Então, se você começar a usar produtos que não são indicados para aquela agricultura, o morango no caso, quer dizer, você está se matando, né? Então, essa parte de conscientização é muito boa para todo mundo. E se você gosta de frutas, aí vai uma dica. Dê preferência aos produtos da estação, que além de serem mais saudáveis e saborosos, vão fazer bem também para o bolso. As frutas fora da estação chegam a custar até 40% a mais. Arnaldo é um grande consumidor de frutas, um hábito que começou quando ainda era criança. Lá em casa não falta fruta, não. Primeiro nós fomos criados no sítio. Muito plantio de manga, laranja, banana, goiaba, jabuticabra, saputi. Tudo isso lá no sítio da gente a gente não comprava. A gente tinha e a gente ainda dava às pessoas que iam lá em casa. Era muito bom. Fruta para mim é tudo. É energia, é saúde. Daqui a pouco tem abraços aqui no programa, curiosidade, não perde, hein? Fica aí que você vai ver uma gatinha que bebe o leite ainda no teto da vaca, lá antes de ordenhar. É muito curioso, mas também nós vamos falar sobre energia solar, que tem crescido nas propriedades durante esse período de pandemia do coronavírus. É daqui a pouco.